Capítulo 20. A 17 de março de 1807, saiu dos cárceres da Relação Simão António Botelho e embarcou no Cais da Ribeira com 75 companheiros. O filho do ex-corregedor de Viseu, a pedido do desembargador Mourão Mosqueira e por ordem do regedor das Justiças, não ia amarrado com cordas ao braço de algum companheiro. Desceu da cadeia ao embarque ao lado de um meirinho e seguido de Mariana, que vigiava os caixões da bagagem. O magistrado, fiel amigo de Dona Rita Preciosa, foi a bordo da nau e recomendou ao comandante que distinguisse o condenado Simão, consentindo-o na tolda e sentando-o à sua mesa. Chamou Simão de parte e deu-lhe um cartucho de dinheiro em ouro que sua mãe lhe enviava. Simão Botelho aceitou o dinheiro e, na presença de Mourão Mosqueira, pediu ao comandante que fizesse distribuir pelos seus companheiros de degredo o dinheiro que lhe dava. É demente, o Sr. Simão? Disse o desembargador. Tenho a demência da dignidade. Por amor da minha dignidade me perdi. Quero agora ver a que extremo de infortúnio ela pode levar os seus amantes. A caridade só me não humilha quando parte do coração e não do dever. Não conheço a pessoa que me remeteu este dinheiro. É sua mãe? Tornou Mosqueira. Não tenho mãe. Quer Vossa Excelência remeter-lhe esta esmola rejeitada? Não, senhor. Então, senhor comandante, cumpra o que lhe peço, ou eu atiro com isto ao rio. O comandante aceitou o dinheiro. E o desembargador saiu de bordo como espantado da sinistra condição do moço. Onde é Monchique? Perguntou Simão a Mariana. É acolá, Sr. Simão, respondeu indicando-lhe o mosteiro, que se debruça sobre a margem do Douro, em Miragaia. Cruzou os braços Simão e viu, através do gradeamento do mirante, um vulto. Quando escrevi este livro ainda existia o mirante. Agora lá, ou por aí perto, está um salão de baile em que dançam nos dias santificados marujos e as damas correspondentes. Nota da quinta edição. Era Teresa. Na véspera, recebera ela o adeus de Simão e respondera enviando-lhe a trança dos seus cabelos. Ao anoitecer daquele dia, pediu Teresa os sacramentos e comungou à grade do coro, onde se foi amparando à sua criada. Parte das horas da noite passou sentada ao pé do santuário de sua tia, que toda a noite orou. Algumas vezes pediu que a levassem à janela que se abria para o mar, e não sentia ali a frialdade da viração. Conversava serenamente com as freiras e despedira-se de todas, uma a uma, indo por seu pé às celas das senhoras entrevadas para lhes dar o beijo da despedida. Todas cuidavam em reanimá-la e Teresa sorria, sem responder aos piedosos artifícios com que as boas almas a si mesmas queriam simular esperanças. Ao abrir da manhã, Teresa leu, uma a uma, as cartas de Simão Botelho. As que tinham sido escritas nas margens do Mondego enterneciam-na a copiosas lágrimas. Eram hinos à felicidade prevista. Eram tudo o que mais formoso pode dar o coração humano, quando a poesia da paixão dá cor ao pensamento, e uma formosa e inspirativa natureza lhe empresta os seus esmaltes. Então lhe acudiam vivas reminiscências daqueles dias, a sua alegria doida, as suas doces tristezas, esperanças a desvanecer em saudades, os mudos colóquios com a irmã querida de Simão, o céu aromático que se lhe alargava à aspiração sôfrega de vagos desejos. Tudo, enfim, que lembra a desgraçados. Emaçou depois as cartas e cintou-as com fitas de seda desenlaçadas de raminhos de flores murchas que Simão, 2 anos antes, lhe atirara da sua janela ao quarto dela. As pétalas das flores soltas quase todas se desfizeram e Teresa, contemplando-as, disse: como a minha vida. E chorou, beijando os cálices desfolhados das primeiras que recebera. Deu as cartas a Constância e encarregou-a de uma ordem a respeito delas que logo veremos cumprida. Depois foi orar e esteve ajoelhada meia hora, com meio corpo reclinado sobre uma cadeira. Erguendo-se, quase tirada pela violência, aceitou uma xícara de caldo e murmurou com um sorriso para a viagem. Às 9 horas da manhã pediu a Constância que a acompanhasse ao mirante e, sentando-se em ânsias mortais, nunca mais desfitou os olhos da nau, que já estava de verga alta, esperando a leva dos degredados. Quando viu a dois entrarem amarrados no tombadilho os condenados, Teresa teve um breve acidente em que a já frouxa claridade dos olhos se lhe apagou e as mãos convulsas pareciam querer aferrar a luz fugitiva. Foi então que Simão Botelho a viu. E, ao mesmo tempo, atracou à nau um bote em que vinha a pobre de Viseu, chamando Simão. Foi ele ao portaló e, estendendo o braço à mendiga, recebeu o pacotinho das suas cartas. Reconheceu ele que a primeira não era sua pela lisura do papel, mas não a abriu. Ouviu-se a voz de levar âncora e largar amarras.
Simão encostou-se à morada de nau, com os olhos fitos no mirante. Viu agitar-se um lenço, e ele respondeu com o seu àquele aceno. Desceu a nau ao mar e passou a fronteira ao convento. Distintamente Simão viu um rosto e uns braços suspensos das reixas de ferro, mas não era de Teresa, aquele rosto. Seria antes um cadáver que subiu da claustra ao mirante, com os ossos da cara, inçados ainda das herpes da sepultura. É Teresa? Perguntou Simão a Mariana. É, senhor, é ela. Disse num afogado gemido a generosa criatura, ouvindo o seu coração dizer-lhe que a alma do condenado iria breve no seguimento daquela por quem se perdera. De repente, aquietou o lenço que se agitava no mirante e entreviu Simão um movimento impetuoso de alguns braços e o desaparecimento de Teresa e do vulto de Constança que ele divisara mais tarde. A nau parou de fronte de Sobreiras. Uma nuvem no horizonte da barra e o súbito encaplamento das ondas causara a suspensão da viagem anunciada pelo comandante. Em seguida, velejou da Foz uma catraia com o piloto-mor que mandava lançar ferro até novas ordens. Mais tarde, adiou-se a saída para o dia seguinte. E, no entanto, Simão Botelho, como o cadáver embalsamado cujos olhos artificiais rebrilham cravados e imotos num ponto, lá tinham os seus, imersos na interior escuridade do miradouro. Nenhum sinal de vida, e as horas passaram, até que o derradeiro raio do sol se apagou nas grades do mosteiro. Ao escurecer, voltou da terra ao comandante e contemplou com os olhos embaciados de lágrimas o desterrado, que contemplava as primeiras estrelas iminentes ao mirante. Procura no céu? Disse o nauta. Se eu procuro no céu, repetiu maquinalmente Simão. Sim, no céu deve ela estar. Quem, senhor? Teresa. Teresa morreu? Morreu, além, no mirante, de onde ela estava acenando. Simão curvou-se sobre a morada e fitou os olhos na torrente. O comandante lançou-lhe os braços e disse: Coragem, grande desgraçado. Coragem. Os homens do mar creem em Deus. Espero que o céu se abra para si pelas súplicas daquele anjo. Mariana estava um passo atrás de Simão e tinha as mãos erguidas. Acabou-se tudo, murmurou Simão. Eis-me livre para a morte. Senhor comandante, continuou ele energicamente, eu não me suicido. Pode deixar-me. Peço-lhe que se recolha à câmara. O seu beliche está ao pé do meu. É obrigatório recolher-me? Para Vossa Senhoria não há obrigações. Há rogos. Peço-lhe, não mando. Vou e agradeço a compaixão. Mariana seguiu-o, com aquele olhar quebrado e mavioso do Jao, quando o poeta desembarcava, segundo a ideia apaixonada do cantor de Camões. Encarou nela Simão e disse ao comandante: E esta infeliz? Que o siga, respondeu o compassivo homem do mar, que cria em Deus. Simão recolheu-se ao beliche e o comandante sentou-se em frente dele, e Mariana ficou no escuro da câmara, a chorar. Fale, senhor Simão, disse o comandante. Desafogue e chore. Chorei, senhor. Eu não tinha imaginado uma angústia igual à sua. A invenção humana não criou ainda um quadro tão atroz. Arrepiam-se-me os cabelos, e tenho visto espetáculos horríveis, na terra e no mar. Recentemente o comandante estava provocando Simão ao desabafo. Não respondia o condenado. Ouvia os soluços de Mariana e tinha os olhos postos no maço das cartas que pusera sobre uma banqueta. O capitão prosseguiu. Quando em Miragaia me contaram a morte daquela senhora, pedi a uma pessoa relacionada no convento que me levasse a ouvir de alguma freira a triste história. Uma religiosa me contou, mas eram mais os gemidos que as palavras. Soube que ela, quando descíamos na altura do oiro, proferira a alta voz: Simão, adeus até à eternidade, e caiu nos braços de uma criada. A criada gritou e outras foram ao mirante e a trouxeram meia morta para baixo, ou morta, melhor direi, que nenhuma palavra mais lhe ouviram. Depois contaram-me o que ela penara em 2 anos e 9 meses naquele mosteiro. O amor que ela lhe tinha e as 1000 mortes que ele padeceu de cada vez que a esperança lhe morria. Que desgraçada menina! E que desgraçado moço o senhor é! Por pouco tempo, disse Simão, como se o dissesse a si próprio, ou a própria imaginação estivesse dialogando consigo. Creio, por pouco tempo, prosseguiu o capitão. Mas se os amigos pudessem salvá-lo, senhor, eu dar-lhes-ia na Índia mais fiéis que em Portugal. Prometo-lhe, sobre minha palavra de honra, alcançar do viso-rei a sua residência em Goa. Prometo segurar-lhe um decente princípio de vida e as comodidades que fazem a existência tão saudável como ela é na Ásia. Não intimida a ideia do degredo, Sr. Simão. Viva! Faça por vencer-se e será feliz. O seu silêncio
Por piedade, senhor, atalhou o degradado. Bem sei que é cedo ainda para planear futuros. Desculpa a simpatia que me inspira a indiscrição, mas aceito um amigo nesta hora atribulada. Aceito e preciso dele. Mariana, chamou Simão. Venha aqui, se este cavalheiro permite. Mariana entrou no quarto. Esta mulher tem sido a minha providência, disse Simão. Porque ela me valeu, não sentia fome em 2 anos e 9 meses de cárcere. Tudo o que tinha vendeu para me sustentar e vestir. Aqui vai comigo esta criatura. Seja respeitável aos seus olhos, senhor, porque ela é tão pura como a verdade deve ser nos lábios do moribundo. Se eu morrer, senhor comandante, aceito o legado de a amparar com a sua caridade, como se ela fosse minha irmã. Se ela quiser voltar à sua pátria, seja o seu protetor na passagem. E, estendendo-lhe a mão, disse com transporte: Promete-me isto, senhor? Juro-lhe. O comandante, obrigado a subir ao tombadilho, deixou Simão com Mariana. Estou tranquilo pelo seu futuro, minha amiga. Eu já o estava, senhor Simão, respondeu ela. Não se trocaram palavras por largo espaço. Simão apoiou a face sobre a mesa e apertou com as mãos as fontes arquejantes. Mariana, de pé ao lado dele, fitava os olhos na luz mortiça da lâmpada oscilante e cismava, como ele, na morte. E o nordeste sibilava como um gemido nas gávias da nau.